Nessa aula eu quero tratar da graça como uma força capacitadora. Evidentemente que há capacitação por trás da graça. Bom, em João, no capítulo 15, no versículo 5, o Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Daqui a pouco vamos discutir o outro lado, né, que significa a responsabilidade humana. Mas Jesus está dizendo: sem mim vocês não podem fazer. É lógico que existe aquilo que nós fazemos, mas nós necessitamos da ação de Deus. Por outro lado, Deus também não fará tudo por nós e necessita de cooperação e interação. Esse é um assunto para depois. Mas precisamos reconhecer o quanto necessitamos da graça como força capacitadora. Não apenas para a conversão, mas para toda a vida cristã, do começo ao fim. Né? Seria deliberadamente contraditório ao ensino, né, do nosso Senhor e Salvador acreditar que após o novo nascimento, após a conversão, a frase dele não está mais valendo: sem mim nada podeis fazer, como se isso fosse apenas no que diz respeito à conversão. Então, eu quero ler agora 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, onde Paulo diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. O verso seguinte nos mostra que ele está falando de ministério, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora, embora Paulo está falando a respeito de ministério, e daqui a pouco nós vamos concentrar a expressão da graça como capacitação ministerial, nós entendemos que a graça é uma força capacitadora para toda a vida cristã. O ministério é apenas um dos desdobramentos dessa força capacitadora numa área, né, ou numa das áreas de frutificação que nós temos a responsabilidade de manifestar. Mas quando Paulo diz nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou, essa ênfase, né, a respeito daquilo que Deus faz, nos capacitando, precisa ser destacado. Então, uma vez que a gente tem declarado que a graça não é capacitação só para o ministério, mas para toda a vida cristã, me permita citar, né, algumas passagens bíblicas que nos ajudam a ver isso. Por exemplo, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 9, o apóstolo Paulo comunica que o próprio Senhor revelou a ele, né, a minha graça é o que basta para você. Eu vou ler o texto disso. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele está falando do poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é nesse contexto que ele diz que Deus diz: minha graça te basta. Né? A graça é a operação do poder de Deus em nós. Nesse contexto, Paulo está falando de uma graça para suportar adversidades, onde ele menciona fraquezas, insultos, privações, perseguições, angústias por amor de Cristo. Né? Obviamente que, tirando a expressão fraqueza, que não fica relacionado só à adversidade, pode ser mera e simplesmente a nossa condição e o estado de uma forma geral. Todos os outros, insultos, privações, perseguições, angústias por amor de Cristo, falam de adversidades. Ou seja, existe uma graça para suportar as adversidades, existe um poder para operar na nossa fraqueza e nos fortalecer. Esse é o conceito de graça, uma força capacitadora. Né? Precisamos entender que a graça não é só um favor que não merecemos, mas é Deus comunicando algo que sozinho, pelo nosso esforço ou pelo mérito, não poderíamos alcançar. Então esse aspecto de força capacitadora precisa ser visto. É lógico que haverá também, né, a gente encontra nas Escrituras uma grande ênfase sobre a manifestação da graça no ministério, no serviço, no que diz respeito ao nosso poder de realização. E eu vou ler aqui alguns textos. Em Efésios 3:8, o apóstolo Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Em Efésios 4:7, o mesmo Paulo diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O contexto, né, é que os próximos versículos, o contexto formado por essa frase vai ser muito melhor entendido nos próximos versículos, quando ele vai falar dos dons ministeriais. Mas a Bíblia diz que a graça foi concedida a nós segundo a medida do dom de Cristo, e depois ele fala dos dons ministeriais. Em 1 Coríntios 15:10, o apóstolo Paulo diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou,
e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Aqui estou falando dos demais apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Né? Também não foi a graça sozinho, não foi Paulo sozinho, mas ele fala dessa junção, dessa união, a graça de Deus comigo. Em Romanos 12,6, o apóstolo diz: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, a graça também se manifesta em relação aos dons que temos para servir o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Para servir a Deus, nós precisamos, né, reter a graça. Ou seja, não há serviço sem a manifestação da graça, porque a graça, ela nos capacita. Em 1 de Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, o apóstolo diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, o serviço é de acordo com o dom, e isso nos leva, né, a administrar bem o quê? Uma graça que é multiforme. Daqui a pouco vou falar sobre essa expressão multiforme, que tem muitas formas. Então, essa mesma graça que capacita para enfrentar adversidades, que capacita para o ministério, ela também nos capacita para viver uma vida de santidade e de vitória sobre o pecado. Veja o que o apóstolo Paulo declarou a Tito, no capítulo 2, eu vou ler do versículo 11 até o 14. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. O apóstolo Paulo não apenas diz que a graça se manifestou trazendo, oferecendo, disponibilizando salvação a todos. Na sequência, ele diz, ela nos educa. Outras traduções diz, ela nos ensina. Qual é a pedagogia, a educação da graça? Renegar a impiedade, as paixões mundanas, viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando ele diz no verso 14 que ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, ele também diz, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, não era apenas nos remir dos pecados já cometidos, mas depois de nos perdoar deles, nos fazer um povo exclusivamente seu, né? Um povo purificado, ou seja, um povo que não peca. A mesma graça que traz salvação educa o homem a viver em santidade. É por isso que eu tenho batido muito nessa tecla, graça não é desculpa para pecar. Graça é o remédio contra o pecado. Ela é uma força capacitadora para essa obediência que trabalhamos na aula anterior, que nós devemos a Deus. Um outro texto que cabe bem dentro desse contexto da graça capacitadora é a declaração de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Eu vou ler o texto agora na Almeida Revista Atualizada, que diz, porque nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. A palavra aqui traduzida na Almeida Atualizada como santidade, simplicidade em algumas outras versões, no grego eilicrineia, ela significa tanto pureza como também sinceridade, ingenuidade e simplicidade, né? Razão pela qual algumas traduções optaram por duas palavras, santidade e sinceridade de Deus, outras simplicidade e sinceridade. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que para viver com pureza, né, diante de Deus, nós precisamos do quê? Da graça. A graça é uma força capacitadora e nós precisamos entender isso. Então, estabelecido esse fundamento, eu quero seguir construindo aqui com uma outra ideia, que fala a respeito da graça como força ajudadora para vencer o pecado. E é a declaração de Paulo em Hebreus, no capítulo 4, onde no verso 16 ele fala a respeito do trono da graça. No entanto, antes de ler o verso 16, eu quero ler os versículos 14 e 15, só depois na sequência o 16, para que a gente entenda o contexto, que diz assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus,
conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Bom, algumas verdades que nós precisamos levar em conta a respeito dessa declaração bíblica. Em primeiro lugar, o verso 14 nos começa dando aí o que eu já intitulei antes, denominei como o contexto. Ele fala que Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote. O versículo 15 começa a descrever características desse sacerdote. Diz, não temos um que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele se compadece. Ele tem misericórdia de toda a luta que eu e você enfrentamos quando o assunto, diz respeito à questão dessa luta com a carne e com o pecado. Só que o texto diz assim, pelo contrário, não só que sustenta que ele compadece, mas diz, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, algumas coisas nós precisamos saber sobre esse sumo sacerdote. Primeiro, ele se compadece de nós. Segundo, a Bíblia diz que a razão pela qual ele se compadece de nós é porque ele sabe o que a gente enfrenta, porque ele também enfrentou as mesmas lutas. Ele passou por isso literalmente na carne, na pele. Ele sentiu o que nós sentimos. Só que em terceiro lugar, a Bíblia está dizendo que ele não pecou, que ele venceu os pecados. E aqui nós temos um ponto importantíssimo e fundamental, de que aquele sacerdote que tem compaixão de nós, que sabe o que a gente passa, porque ele também passou, mas por outro lado venceu, entende de como vencer, é esse sumo sacerdote que agora está disponibilizando o que está no verso 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, a misericórdia, a graça e tudo isso diz respeito à ajuda. Agora, em tempo oportuno. Qual é o contexto? O contexto fala das nossas tentações. Jesus venceu todas elas, se compadece de nós, daquilo que nós enfrentamos. E ele oferece ajuda e ele quer que nós possamos fazer a nossa parte de nos aproximar com confiança para receber ajuda em tempo oportuno. O que é o tempo oportuno? É antes de pecar. Nós precisamos mudar uma mentalidade errada de que graça é algo que Deus oferece só para quem já pecou. Então essa pessoa precisa agora, depois do arrependimento, de perdão, de restauração. Então a gente fica pensando, tem graça. Isso é uma expressão da graça de Deus, quando depois de arrependidos pelo pecado, buscamos perdão e restauração. Claro que é uma expressão da graça, mas isso não define a abrangência da operação da graça. Precisamos parar de acreditar numa graça que opera apenas depois que o homem peca e não antes de pecar. Observe que o versículo 16 fala de nos aproximarmos do trono da graça. Aqui nós temos um paradoxo, uma aparente contradição. Porque trono, na Bíblia e ao longo da história dos povos antigos, em especiais, os povos antigos do Oriente, o trono falava do quê? De julgamento. Quem que se sentava num trono? O trono não era uma cadeira qualquer, era uma cadeira de reis e governantes. Eles usavam isso não para o almoço ou a janta diária, para um momento de relaxar e leitura, mas para as audiências públicas, onde eles se sentavam para julgar. A ideia de que há julgamento por trás está implícito. Jetro, por exemplo, quando vai encontrar Moisés, isso está descrito em Êxodo 18, o repreende, diz, você fica sentado o dia inteiro e o povo o dia inteiro em pé, porque é assim que funcionava. Quem tinha autoridade sentava, quem seria julgado pelo que tinha autoridade estava sentado, ficava de pé. Essa era a dinâmica. Agora, a Bíblia não diz que eu e você vamos comparecer diante de um trono para sermos julgados. A Bíblia fala de um trono onde nós seremos ajudados. O único problema não é entendermos que esse trono da graça oferece ajuda, é acreditarmos que só existe um tipo de ajuda, que a ajuda só vem depois que a gente caiu, depois que a gente já tropeçou. O texto está falando de ajuda em momento oportuno. Se o contexto é a tentação que nós enfrentamos, e temos um sumo sacerdote que compadece de nós, porque ele mesmo enfrentou o que nós enfrentamos, mas ele entende tudo de vencer pecado, como é que ele quer nos ajudar? Ele quer nos ajudar a vencer da mesma forma que ele venceu. Ou seja, uma graça para não pecar. A graça não opera só na vida de quem pecou. Deus seja louvado porque esse recurso está na graça, mas nós não podemos limitá-lo. Dietrich Bonhoeffer dizia que uma graça que livra o homem do
da condenação do pecado já cometido, mas não o livra do poder do pecado, que é a capacidade de freá-lo, é uma graça barata. E eu concordo plenamente, né? Há um recurso celestial à minha e à sua disposição. E nós precisamos aprender como usufruir isso. Quando eu olho para esse texto, eu não posso deixar de analisá-lo no contexto. Eu comecei a ler o versículo 14, para antes de falar do trono da graça, dar o contexto do sumo sacerdote. Mas me permita voltar e ler Hebreus 4, agora de 11 a 13, que são os versículos que antecedem os que nós já lemos. O texto diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Está falando dos hebreus que falharam em relação a Deus, que depois de saírem do Egito, e isso é uma figura de redenção que nós temos no Velho Testamento, eles falharam ao longo do caminho. Então a Bíblia diz: nós temos que nos esforçar para entrar no lugar da promessa, que nós não podemos, ele diz, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de obediência. Então, depois de falar isso, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então ele diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, tudo o que fazemos está sendo, né, testemunhado por Deus e haverá prestação de contas. Então, a palavra de Deus está falando sobre não cairmos, porque se cairmos, haverá julgamento e prestação de contas. Mas a mesma palavra está dizendo que ninguém precisa cair seguindo o exemplo dos israelitas de desobediência, que é o quê? Tropeçar, quebrar o mandamento. Então, ele fala de um recurso da palavra de Deus, que ela penetra ao ponto de dividir não só juntas e medulas, que ao mesmo tempo que são coisas que estão bem conectadas, não são uma coisa só, elas são separáveis. A Bíblia fala a mesma coisa sobre espírito e alma, os dois compõem o homem interior, estão ali bem juntos, mas não significa que não sejam coisas distintas. E ele diz que essa palavra é apta para julgar os pensamentos do coração. O que tem a ver julgar pensamentos do coração? Se a gente olhar todo o contexto, não dá para ignorar uma coisa: o fato de que o próprio Jesus disse que é do coração que procede todo o problema do homem. Em Marcos capítulo 7, de 21 a 23, Jesus diz: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Ou seja, a palavra de Deus tem o poder de expor, de denunciar aquilo que está dentro de nós. Se já tivesse sido praticado na forma de pecado, não estaria mais só do lado de dentro, agora estaria do lado de fora, externado. Mas Deus quer trazer à tona aquilo que ainda é um processo de tentação, um risco, um perigo, um potencial de queda, para que a gente busque ajuda em tempo oportuno antes de cair, antes de tropeçar. Para mim, é muito claro o texto bíblico de que há uma graça, há uma provisão para que a gente não precise pecar. Aliás, me deixe avançar um pouco no livro de Hebreus até o capítulo 12 e mexer num outro assunto que está dentro do contexto da vida cristã e do que nós estamos falando aqui, que é a luta contra o pecado. Já vi pessoas fazendo afirmações: não, se o crente está lutando contra o pecado é porque ele não sabe quem é em Cristo. Né? Discordo totalmente de uma frase como essa. Né? Saber que eu sou em Cristo não muda o fato de que há uma luta contra o pecado. Talvez o fato de não saber quem sou em Cristo me permita viver uma vida de derrota para o pecado. Aí outra conversa. Que eu e você, quando entendemos quem somos em Cristo, podemos andar em vitória, indiscutível. Agora, andar em vitória não significa não ter luta, significa vencer a luta. E Hebreus capítulo 12 começa dizendo, vou ler do verso 1 a 4, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então vamos fazer um comentário aqui, deixa eu interromper a leitura. Se ele é o autor da nossa fé e também será o consumador, aquele que termina, o texto, obviamente, está falando a respeito de gente salva. Tanto que o escritor de Hebreus usa isso no plural: corramos, nós todos vamos fazer isso juntos. Agora, ele está falando que o pecado
que tão firmemente se apega a nós. A gente tem que se desembaraçar, livrar não só do peso, mas também do pecado que se apega. Ele está falando da vida do crente ainda. Vamos continuar a leitura. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ou seja, você está travando batalha, a Bíblia está lembrando você, lembre daquele que travou uma batalha maior ainda e venceu. Agora, verso 4, ele diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Em outras palavras, ele está dizendo que a disposição de combater o pecado, não só ele está dizendo que tem luta contra o pecado na vida do crente, o que bota por terra aquele mito de gente falando, não, se está com luta é porque não sabe quem é Cristo. Não, se está sendo vencido nessa luta, não sabe quem é, porque nós temos recursos. Mas que a luta está aí, gente, ela está. Agora, o texto está dizendo, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. A Bíblia está falando de uma disposição de lutar até a morte, se necessário. Ou seja, eu dou minha vida, mas eu não me entrego para o pecado. Eu luto com toda a força contra ele. Eu prefiro morrer do que pecar. E esse nível de disposição de guerra e de batalha contra o pecado que tem que existir em nós. Algumas pessoas às vezes falam assim, eu não consigo. Mas você não consegue perceber na vida de algumas dessas pessoas sequer aversão ou tristeza pelo fato de terem pecado. Não me parece que elas entendem. O pecado está fazendo guerra contra elas, mas não me parece que elas estão fazendo guerra contra o pecado. Então, algo que nós precisamos entender dentro dessa visão da guerra com o pecado são lições que a palavra de Deus nos proporciona, através dos conselhos que Paulo deu à igreja de Corinto. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, os versículos 12 e 13, Paulo diz, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja, outra tradução, em vez de veja, diz cuide que não caia. Então, em primeiro lugar, uma advertência. Quem está em pé tem que tomar cuidado para não cair. Nesse contexto, ele diz no 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. O que é que nós podemos aprender com o apóstolo? Tem pelo menos 3 lições básicas aqui. Primeira, a tentação é humana. Ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Um grande equívoco de muitos cristãos que acabam não conseguindo vencer a tentação é que eles têm uma forma de acreditar errada. Eu sempre repito a frase, que um entendimento errado vai te levar a uma fé errada. E uma fé errada, por sua vez, vai te levar ao lugar, ao destino ou ao resultado errado. Por outro lado, em contrapartida, o entendimento correto vai gerar em você uma fé correta, que por sua vez vai te levar ao lugar, ao destino ou ao resultado correto. Então vamos falar do entendimento errado que gera fé errada e leva para o lugar errado. Muitos crentes acreditam de todo o coração que a tentação é uma coisa sobrenatural. Eles tratam assim, não, pastor, é uma coisa absurdamente maligna, diabólica, infernal, em medidas exageradamente grandes a ponto de eu não poder descrever. E isso não é a verdade bíblica. A palavra de Deus está dizendo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação humana, ela é natural, ela não é sobrenatural. Alguém me questionou outro dia, mas a Bíblia chama o diabo de o tentador. Eu falei, é verdade, em vários textos. Mas ele não é tentador porque a tentação seja uma força externa que ele consegue colocar dentro de nós. Ele apenas coloca um cardápio debaixo do nosso nariz para provocar o que já está dentro de nós. Tiago, capítulo 1, verso 14, nos informa exatamente essa mensagem. Cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. É o desejo do homem que opera e trabalha contra ele. O diabo tenta provocar. Então o cardápio, as ofertas podem vir do lado de fora, mas é sempre uma provocação de um desejo do lado de dentro. Agora, o que é que eu e você precisamos entender? A tentação não é sobrenatural, ela é natural. Segundo lugar, a Bíblia diz, não é maior do que nossa capacidade de resistir. Então, nenhuma tentação é irresistível. Nenhuma tentação é algo contra o qual nós não podemos lutar. Agora, melhor ainda do que entender só que a tentação é natural e não sobrenatural e que não é maior do que a capacidade de resistir, é entender o que é sobrenatural nessa história. Sobrenatural não é a tentação.
sobrenatural é o livramento. A Bíblia diz, mas Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das próprias forças. E a Bíblia diz, e junto com a tentação, ele proverá livramento. Então Deus provê livramento. Isso sim é sobrenatural, vem do céu. Embora a tentação não é maior do que nossa força, Deus não quer a gente lutando apenas com as nossas forças. Ainda que seja possível dizer não, Deus está dizendo, eu tenho recursos. O que é isso? É a graça, é a força capacitadora de Deus sendo disponibilizada para mim e para você. Agora a pergunta é, por que muitos não estão experimentando o livramento? Porque não estão se posicionando de maneira a buscar e usufruir o que Deus disponibiliza. Então, por exemplo, o texto que nós lemos de Hebreus capítulo 4, ele nos faz a seguinte declaração. Acheguemo-nos. Outras traduções dizem aproximemo-nos do trono da graça. Em primeiro lugar, quem corre atrás do trono tem que ser a gente. Não é o trono da graça que corre atrás do crente. Na perspectiva bíblica, o crente é que tem que ir atrás da ajuda. Ou seja, não se trata de um trono móvel, volante, que sai batendo de porta em porta na casa dos crentes, oferecendo todo dia, está precisando de graça hoje para não pecar? Não, obrigado, volta amanhã. Não é assim a dinâmica. Nós temos que ir atrás. E o problema é que muitos de nós não buscamos. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 13, na assim por nós chamada, não necessariamente pela Bíblia, oração do Pai Nosso. Primeiro, Jesus ensinou um modelo de oração diário. O pão nosso de cada dia nos deu hoje. Então, é uma oração que amanhã eu vou ter que fazer de novo. E não é só a parte do pão. Toda oração, a vida de oração é diária. Então, nesse modelo de oração diária, Jesus nos ensinou a dizer lá em Mateus 6,13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Ou seja, Deus espera que nós oremos todos os dias para não cair em tentação. É uma busca contínua dos recursos da graça para vencer o pecado. No entanto, a maioria dos crentes que eu questiono, pergunto, indago, entrevisto, eles não só não oram para não cair em tentação na hora do aperto, o que dizer orar todo dia? Muitas vezes porque não usamos os recursos de Deus. Por exemplo, em Mateus 26:41, no Getsêmani, Jesus diz para os discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A gente não tem que começar a orar só quando a tentação chegou e parece que a gente não está aguentando. Muito menos deixar para orar só depois cedeu a tentação para buscar o perdão. A Bíblia está falando de um posicionamento de oração para que a gente nem entre em tentação. É vencer a batalha antes dela começar. E a graça e recurso para mim e para você, para que a gente viva dessa forma. Então, para mim, esse é um fundamento muito importante, entender a graça como força capacitadora para a obediência e para a santidade. Eu quero terminar essa aula voltando naquela declaração de Pedro, de 1 de Pedro 4,10, quando ele fala da multiforme graça de Deus. Essa palavra traduzida como multiforme nos faz entender que o problema de alguns, ao tentar definir a graça de Deus, é limitá-la em apenas partes do que ela é. Quando alguém fala da graça que traz perdão para o pecador, ele não está errado. Mas ele não está olhando todas as formas de operação da graça. Ele está focando numa só. Né? A graça não é algo que se defina de forma simplista. Então, quando o apóstolo Pedro usa essa expressão multiforme, né, a palavra multiforme por si só já fala muito, né, indica algo que tem muitas formas. Mas a palavra empregada no original grego é poikilos, ela é um adjetivo usado com as seguintes significações: várias cores, multicor, de vários tipos. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduzia esse versículo da seguinte forma: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Né? Outras traduções optaram pelo uso da expressão variada graça divina. Né? Não se trata, contudo, de várias graças, mas sim de uma expressão variada da mesma graça. Tem a graça que opera antes, durante e depois da conversão. Né? Não significam graças distintas, mas aspectos distintos da mesma graça. Agora, quando alguém limita a graça só a perdoar um pecado cometido, ele não está mentindo, não está falando de algo que não é verdadeiro, mas está apresentando uma visão incompleta. Porque a multiforme graça de Deus nos faz enxergar, né, Deus operando antes da conversão do homem. Por exemplo, há textos que mostram que o Criador, por meio da sua criação, está tentando chamar a atenção do homem para si. Salmo 19:1, Atos 14:17, Romanos 1:20. Mas depois que ele consegue essa atenção, ele também provê recursos para que esse homem que agora prestou atenção em Deus se arrependa. E Romanos capítulo 2, verso 4, fala que a bondade de Deus conduz
ao arrependimento, é uma expressão da graça de Deus. Mas em Romanos 3:24, a justificação, que agora é para aquele que já se arrependeu e creu, também é tida como uma expressão da graça, assim como já falamos nessa aula, que a santificação, que vai operar na vida daquele que já foi justificado, é a operação da graça, ou seja, é graça do começo ao fim. Portanto, nós precisamos enxergar o quadro completo. Não vou me deter nesse curso, né, em descrições detalhadas que alguns dentro da teologia fazem sobre a graça. Né? John Wesley, por exemplo, falava da operação da graça de Deus na vida daquele que não se converteu, chamava ela de graça preveniente. Ele falava de graça justificante, de graça santificante. Né? Não sou contra a didática dessa terminologia que ajuda as pessoas a enxergar as múltiplas formas, mas não quero tentar limitar, né, a graça de Deus com apenas alguns desses rótulos. A única coisa que eu pretendo é que você compreenda que a graça de Deus não é só aquilo que opera antes ou durante a conversão, mas, em essência, aquilo que continua agindo na vida do crente depois. E isso é a força capacitadora para viver obediência e santidade. Bom, nessa operação da graça, nós temos a nossa cota de participação. Então, nas duas próximas aulas, nós vamos tratar do assunto de graça resistível ou irresistível, dependendo da linha teológica, é assim que tratam, e nós vamos falar da interação com a graça. Né? São dois entendimentos importantes para que a gente siga montando esse nosso quebra-cabeça doutrinário, né? Para só depois disso começarmos a falar de alguns aspectos práticos da vida de santidade. Então, finalmente, nós vamos tentar compreender onde entra a questão de esforço e dedicação, a questão de boas obras, galardão, que é recompensa, disciplina e juízo, né? Onde nós equilibramos essas coisas com a visão da graça de Deus. Para terminar, no final, trazendo uma advertência, né, sobre o perigo dos extremos, que eu fiz apenas menção lá no início, falando do legalismo de um lado, né, e falando do liberalismo de outro. Mas nós vamos ter um olhar com mais atenção para isso, para então conseguirmos montar essa visão básica, fundamental, geral, né, panorâmica do que a Bíblia constrói a respeito dessa graça transformadora.